Está começando mais um episódio do nosso podcast EBD e Você versão juvenil. Um espaço para os juvenis, para edificação e reflexão e para crescimento na palavra de Deus. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do EBD e Você, versão juvenil. E hoje o papo tá top demais. Eu, Horácio Silva, ao lado da professora Rebeca Montes. A gente vai falar sobre as epístolas, isso mesmo, aquelas cartas do Novo Testamento que continuam super atuais. Oi galera, já pega aí sua revista da Escola Dominical e acompanha com a gente. Esse assunto é muito importante, afinal, a gente também é destinatário dessas cartas, né? A lição que estamos estudando, pessoal, está dentro da temática do trimestre. E a temática do trimestre é uma viagem pelo Novo Testamento, onde temos abordado os escritos do Novo Testamento divididos em 13 lições bíblicas. E hoje o tema da lição 11 é Epístolas às Igrejas. O versículo-chave da lição diz: "Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego." Romanos 1,16. A leitura bíblica em classe está em Gálatas 1:1-9. Acompanhe na sua revista. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Professora Rebeca, esse início da carta aos Gálatas já chega com tudo, né? Paulo não perde tempo e já se apresenta de um jeito bem firme. Não fui enviado por homens, mas por Jesus Cristo. Verdade, professor. Ele já começa mostrando que sua autoridade vem diretamente de Deus, não de pessoas. É tipo ele dizendo: o que eu tô falando aqui não é opinião minha, é ordem do alto. E olha só que forte o versículo 4. Paulo lembra que Jesus se entregou pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo mau. Isso bate direto com a nossa realidade, né? A gente vive num mundo cheio de valores confusos. Isso mexe muito comigo, Rebeca. Ele chega a dizer que mesmo que ele ou um anjo aparecessem com outro evangelho, esse deveria ser rejeitado. É como se dissesse: não importa a aparência, se for diferente de Cristo, é falso. É um alerta importante para os nossos juvenis hoje. Tem muita coisa sendo ensinada por aí que parece certa, mas distorce a mensagem de Jesus. Por isso, a gente precisa conhecer bem o verdadeiro evangelho. E se manter firme nele. Como Paulo mesmo diz, não existe outro evangelho, só há um, o da graça de Cristo. Professora Rebeca, leia para nós o segundo texto da leitura bíblica em classe. Pois não, professor. Vamos lá. Efésios 6, 13-19. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Professora, esse texto de Efésios é um dos meus preferidos. Paulo fala sobre a armadura de Deus como se a vida cristã fosse um campo de batalha. E é mesmo, né, professor? Só que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o mal. Por isso, a gente precisa estar vestido espiritualmente.
Cada parte da armadura representa uma atitude de fé. Sim, olha só, ele começa falando da verdade como cinto. Isso mostra que a verdade é o que sustenta tudo. Sem ela, a vida desmorona. Depois vem a couraça da justiça, protegendo o coração, que representa nossas emoções e decisões, e os pés calçados com o evangelho da paz. Isso é muito legal. Significa estar sempre pronto para levar a mensagem de Jesus. E o escudo da fé, então? Com ele, a gente apaga os dardos inflamados do maligno, aquelas dúvidas, tentações que tentam nos derrubar. Não podemos esquecer do capacete da salvação, que protege a mente. Tanta coisa tenta confundir a cabeça da galera hoje. É preciso lembrar constantemente quem somos em Cristo. E a única arma de ataque da lista, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia não é só para decorar versículo, é para lutar mesmo, espiritualmente. Paulo ainda termina dizendo que tudo isso precisa estar acompanhado de oração constante. É tipo arma no coração e conversa direta com o comandante, que é Deus. Perfeito, porque mais do que vencer lutas externas, essa armadura nos ajuda a ficar firmes na fé, mesmo nos dias maus. E depois de termos entendido os textos da leitura bíblica em classe, vamos entrar na introdução da lição, com o Conectados com Deus, que fala assim: as nossas atitudes refletem um pouco aquilo que somos. Se somos tolos, agimos de forma louca. Se somos prudentes, agimos de forma equilibrada. Diz o sábio em Provérbios 13:16, todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Eis um cuidado que precisamos ter, o de não apenas observar e distinguir os prudentes dos tolos, mas fugir da tolice e nos apegar à prudência. As cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas e irmãos, com instruções doutrinárias e práticas para a vida cristã. Através da leitura e estudo dessas cartas, os discípulos de Jesus podem se tornar a cada vez mais sábios e prudentes em sua conduta cristã. Esse texto nos lembra que nossas atitudes mostram quem realmente somos. Se agimos com prudência, é sinal de sabedoria. Mas se agimos sem pensar, acabamos espalhando tolice, como diz Provérbios 13:16. As cartas do Novo Testamento nos ajudam nisso. Elas são como guias deixados por Deus para nos ensinar a viver com equilíbrio, fé e sabedoria. Quem lê e pratica, aprende a andar com maturidade na vida cristã. Certo, professora Rebeca, excelente colocação. Mas vamos um rápido intervalo e já voltamos. Já estamos de volta e já entramos no tópico 1, todas as epístolas. Diz assim: nesta lição, vamos estudar as epístolas bíblicas, bem como o propósito geral e a relevância delas à igreja de hoje. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas, também chamadas de cartas ou missivas. Elas vão de Romanos a Judas e são divididas didaticamente em duas categorias, epístolas paulinas e epístolas gerais. De Romanos até 2 Tessalonicenses, que no total somam 9, são dirigidas a igrejas. De Timóteo a Filemon, 4 cartas, as 3 primeiras, conhecidas como pastorais, são dirigidas a indivíduos. Hebreus é uma carta dirigida aos judeus cristãos. 7 cartas, de Tiago até Judas, são gerais, universais e dirigidas a comunidades de cristãos. Embora destinadas a pessoas, 2ª e 3ª João estão inclusas entre as 7 deste último grupo. Vamos começar do começo. Epístola é só um nome mais chique para carta. E no Novo Testamento a gente tem 21 delas, sabia? E essas cartas foram escritas para orientar, ensinar, corrigir e encorajar os cristãos. Tem cartas que foram escritas para igrejas inteiras, como Romanos e Efésios, e outras que foram bem pessoais, tipo as que Paulo escreveu para Timóteo. Elas se dividem em 2 grupos, epístolas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, e epístolas gerais, escritas por outros apóstolos, como Tiago, Pedro, João e Judas.
E já vamos aproveitar, professora, e já vamos entrar no tópico 2 da lição, as primeiras epístolas. Subtópico 1, autoria. O apóstolo Paulo é o autor de 13 das 21 epístolas. Por essa razão, recebem o nome de epístolas paulinas. Elas vão de Romanos a Filemon. No capítulo 1, versículo 1 de todas as epístolas, Paulo se identifica como remetente. Você pode conferir na Bíblia. Alguns irmãos apoiaram a Paulo no momento da produção das cartas. Por exemplo, em Romanos, Paulo é o autor e remetente, mas o escrevente foi Tércio, Romanos 16, 22. Em 1 Coríntios, irmão Sóstenes é remetente com Paulo, 1 Coríntios 1:1. Na segunda carta, por sua vez, Timóteo é remetente com Paulo, 2 Coríntios 1:1, bem como em Filipenses, capítulo 1, verso 1, Colossenses 1:1 e Filemon, verso 1. Em 1 e 2 Tessalonicenses, além de Paulo e Timóteo, na saudação inicial consta Silvano. Nos Gálatas, o apóstolo cita "e todos os irmãos que estão comigo". Ufa, são tantas referências bíblicas que a gente fica quase tonto, professora. Mas é para que os alunos percebam como a nossa lição está bem fundamentada na Bíblia Sagrada. Vamos aproveitar já que estamos nesse embalo e lermos o subtópico 2. Vamos! Destinatários. Cada carta tem seus destinatários específicos, comumente identificados logo nas saudações iniciais. A epístola aos Romanos foi escrita aos que estavam em Roma, Romanos capítulo 1, verso 7. 1 Coríntios, a igreja em Corinto, 1:2. 2 Coríntios, a igreja em Corinto e aos santos em toda a Acaia, 2 Coríntios capítulo 1, verso 1. Gálatas, as igrejas da Galácia, capítulo 1, verso 2. Efésios, a igreja em Éfeso, 1:1. Filipenses, a igreja em Filipos, com os bispos e diáconos, Filipenses capítulo 1, verso 1. Colossenses, a igreja em Colosso, capítulo 1, verso 2. E 1 e 2 Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, 1:1. E 1 e 2 Timóteo, ao jovem Timóteo, filho na fé de Paulo, 1:2. Tito, ao também, filho na fé de Paulo Tito, capítulo 1, verso 4. Filemon, ao amado Filemon, bem como a igreja que está em tua casa, Filemon 1:2. Vamos falar um pouco mais de quem escreveu essas cartas? O apóstolo Paulo é autor da maioria, foram 13 cartas. Ele sempre se apresenta logo no início, tipo um "Oi, sou eu que estou escrevendo isso aqui". E ele nem sempre escreveu sozinho, viu? Em Romanos, por exemplo, quem colocou no papel foi Tércio. Em outras, Paulo teve ajuda de Timóteo, Silvano, Sóstenes, gente que estava junto na missão. E sobre os destinatários, cada carta tinha um público bem específico, tipo Romanos, que foi escrita para a galera que estava em Roma, ou 1 e 2 Coríntios para a igreja em Corinto. Mas o mais legal é lembrar que hoje nós também somos os destinatários dessas epístolas. Vamos fazer um breve intervalo, professora, e logo voltamos com o tópico 3, as epístolas gerais. Não saia daí, já já voltamos. Já estamos de volta, agora para falarmos do tópico 3, as epístolas gerais. Subtópico 1, autoria. Completam as 21 epístolas, as 8 chamadas gerais. A maioria é conhecida pelo nome do autor. Tiago, capítulo 1, verso 1, Judas, irmão de Tiago, versículo 1, Apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 1, Apóstolo João, 1ª, 2ª e 3ª João, identificado como o ancião e presbítero, 2ª João 1, 3ª João 1. A carta aos Hebreus, por sua vez, é a única que a autoria é desconhecida. Subtópico 2, destinatários. O primeiro versículo de cada uma das epístolas gerais identifica especificamente os destinatários, exceto 1 João, que é designada àqueles chamados carinhosamente de filhinhos e amados. 1 João 2, 1, versos 12 e 16, capítulo 4, verso 1 e 5, 21. O escritor de Hebreus não identifica especificamente os destinatários da epístola, mas, pelas características do texto, estudiosos acreditam ser dirigidas aos hebreus cristãos.
Além das cartas de Paulo, a gente tem as epístolas gerais. Quem escreveu essas foram Tiago, Pedro, João, Judas e tem também Hebreus, que é um caso especial, porque ninguém sabe ao certo quem escreveu. E elas são chamadas de gerais porque não foram escritas para uma igreja específica, mas sim para vários cristãos, de várias regiões. João, por exemplo, chama os leitores de filhinhos e amados. Fofo, né? Olha, professora Rebeca, você está demais hoje, hein? Obrigada, professor. O senhor também é demais. Glória a Deus. Mas agora vamos para o nosso último bloco e deixar os alunos da classe de juvenis bem antenados para responder as perguntas da lição. No tópico 4, professora, temos o propósitos e relevância dessas cartas. Vou ler. O propósito geral de todas as epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como o fundamento da doutrina da Igreja. Nos destinatários, são instruídos a rejeitarem os falsos ensinamentos, consolados em suas lutas e provações, amados a crescer na fé em Jesus, apesar das perseguições, e exortados a uma vida de temor, comunhão, santidade e serviço ao Senhor. Nas epístolas paulinas, vê-se amplamente a defesa dos ensinos do apóstolo Paulo e do seu apostolado. Romanos 1:1, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, Efésios 1:1, Gálatas 1:1 também. Ao desqualificá-lo, os que a ele se opunham, de forma indireta, tentavam desacreditar também seus ensinos, que combatiam fortemente as heresias de sua época. O apóstolo João, por sua vez, cita várias vezes as razões de seus escritos. 1 João 1:4, capítulo 2, verso 1 e versos 12 a 14, capítulo 5, verso 13. Agora segura essa. O propósito de todas essas cartas é deixar claro que Jesus é o centro de tudo. Elas nos ensinam a viver com fé, amor, perseverança, mesmo em tempos difíceis. As epístolas nos ajudam a entender a doutrina, a combater falsos ensinos e a viver de forma santa. E olha que incrível! Paulo até defende o seu apostolado nas cartas, para garantir que o que ele ensinava tinha autoridade divina. E João também dá aquela reforçada no propósito de suas cartas. Ele diz claramente: escrevi isso para que vocês tenham alegria, para que não pequem e para que saibam que têm a vida eterna. Amém, professora Rebeca. Que estudo maravilhoso! E concluindo nossa lição de hoje, diz assim a revista: a relevância das epístolas para nós, igreja nos dias atuais, é incontestável. Os seus ensinamentos continuam sendo fundamentalmente úteis, pois os ataques à fé cristã continuam sem trégua, bem como a nossa constante luta contra a carne, Romanos 7:7-25, contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, estejamos munidos de toda a armadura de Deus, versículos 10-20, contida em sua palavra, a fim de vencermos todos estes inimigos. Gente, a relevância das epístolas hoje é total. Os ensinamentos continuam super úteis. A gente ainda enfrenta ataques à nossa fé, lutas internas, tentações. Por isso, como Paulo escreveu em Efésios 6, a gente precisa estar sempre vestidos com a armadura de Deus. A palavra continua sendo nossa melhor defesa. Então, bora levar essas cartas a sério. Elas são mais que palavras antigas, são mensagens vivas de Deus para nós. Valeu por estar com a gente em mais um episódio. Semana que vem tem mais. E lembra, compartilha esse podcast com seus amigos da igreja e chama eles para estudar junto. Até a próxima, pessoal. Fiquem firmes na fé e conectados com a palavra.